Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo Evangelho no Ar. Bom dia, Simone. Estamos ouvindo uma música tranquila para nos harmonizar. Bom dia, Luiz. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, lembrando que nós estamos no grupo Evangelho no Ar e nas sextas-feiras, a cada 15 dias, nós temos o estudo da obra de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade. A cada dia que a gente faz a programação, a gente faz de modo alternado. Somos eu, Deolinda, e a minha colega a Rose Kodama. Então, em uma semana sou eu e na outra é ela, ok? E assim nós vamos alternando, trazendo para vocês a luz, o amor, a paz que a doutrina espírita nos permite e nos possibilita acessar um pouco do caminho do exemplo que Jesus nos deixou, certo? Então vamos fazer a nossa prece de abertura? Amado Jesus, nosso querido mestre e guia, estando presente junto conosco hoje e sempre através dos seus emissários, nossos espíritos mentores e protetores, nós pedimos a tua luz, que sejamos iluminados, inspirados, que a nossa mente consiga captar o máximo possível os teus ensinamentos e que o nosso coração possa sentir ao máximo o teu amor. Gratidão infinita, querido Mestre, pela tua presença. Ilumina todas essas residências, todas essas pessoas queridas, onde estiverem, que estejam acompanhando esse programa, que elas possam sentir, através das palavras de Joana de Ângeles, esperança e fé. Que assim seja. Então, o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre Jesus e o dever. Tem um pernilonguinho aqui nos acompanhando. Jesus e o dever. E vamos ver o que Joana nos diz. Primeiro de tudo, então, se a gente vai falar de Jesus e o dever, o que é o dever? Dever, então, né, numa definição pelo dicionário, dever é a obrigação moral determinada, ou também o princípio da ação com base na razão. Então, dever é uma obrigação moral. Qual que é a diferença, então, entre obrigação e dever, né? Já que o dever é uma obrigação. A obrigação é uma necessidade moral e o dever é o procedimento, é a ação. Então, quando a gente fala que nós temos... Bom dia, Gladys, seja bem-vinda, querida. Então, quando nós falamos que nós temos direitos e deveres, a gente fala que direito, a gente tem direitos, né, de receber o que nos é próprio de acordo com uma determinada situação, e o dever é o que nós temos que executar dentro de uma determinada circunstância, certo? Então, o dever é como a gente deve agir. E a obrigação é como quando a gente se sente obrigado a agir daquela forma. Então, por exemplo, quando alguém nos faz alguma coisa que a gente diz muito obrigada, então a gente está dizendo que a gente se sente, né, como se estivesse devendo alguma coisa para aquela pessoa, então a gente está fazendo um sinal de gratidão, ok? Agora, o dever não é a mesma coisa que a obrigação, não nesse sentido.
Espero que eu tenha sido clara. O mais importante de tudo, obrigação é quando a gente se sente obrigada a fazer alguma coisa, então é moral. E o dever, ele é um procedimento, ele é uma ação, é quando a gente executa essa nossa obrigação. Dentro disso, então, a gente pode dizer que para Jesus e para nós, dentro da religião, que o dever nada mais é do que seguir as leis de Deus, né? E onde é mesmo que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, nós devemos seguir a nossa consciência. Aí haverão pessoas que dirão, tá, mas os níveis de consciência são diferentes de uma pessoa para outra. Tem pessoas que têm mais ou menos noção de algumas coisas. Pois é, se cada um agir de acordo com a sua consciência, vai estar fazendo o melhor que pode. Bom dia, Rosa! E se a gente sempre fizer o melhor que pode, a gente já vai estar no caminho, certo? Aprendendo, tentando fazer o que é melhor para nós e para os lugares onde a gente vive. Vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz? Ela começa assim, ó. Jesus e dever. Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Joana está dizendo aqui, ó, algumas pessoas, mesmo que inconscientemente, acreditam que são especiais, que merecem tudo, que o sol está brilhando no céu lá porque elas existem, que como se o sol brilhasse para elas. Bom dia, Rosa. Bom dia, Osni. Osni está nos dizendo aqui que dever moral é cuidar de nós e das pessoas e prestar atenção na vida. Muito bem, Osni. Muito obrigada pela tua colaboração. É isso mesmo. Se nós agirmos de acordo com a nossa consciência, a gente estará cuidando, né? Estaremos então cuidando de nós e das pessoas. Joana continua nos dizendo que essas pessoas que acham que são o centro do mundo fecham-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Joana está falando aqui para nós sobre egoísmo e orgulho. Que quando nós somos pessoas egoístas e orgulhosas e que a gente acha que o mundo gira em torno de nós, em torno do que nós queremos, do que nós gostamos, do que nós fazemos, e a gente descobre que não é isso, quando a gente dá de frente com a realidade, a gente fica ou amargurado ou se rebela. E então a gente pode se tornar agressivo ou depressivo. Isso é importante de se olhar para isso, hein? Será que nos momentos em que eu sinto raiva, que eu fico agressivo, eu tô sentindo que eu não recebi o que eu achava que eu merecia? Se for assim, quer dizer então que eu achava que eu merecia mais do que eu realmente mereço? Será que isso é orgulho? Será que isso é egoísmo? É importante a gente olhar para isso com mais atenção. Aí Joana continua. Essas pessoas, né, não assumem responsabilidades nem cumprem com os deveres que lhes cabem. Por quê? A partir do momento que eu acho que o mundo existe para me servir, por que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? É mais fácil eu esperar que as coisas aconteçam e que os outros façam por mim o que eu gostaria que fizesse, né? Se não acontecer assim, ou eu fico agressivo ou eu me deprimo. E não assumo responsabilidades e não faço o que eu tenho que fazer. Ela continua. Às vezes comprometem-se para logo abandonarem a empresa, acusando os outros e sentindo-se injustiçados. Ela diz então que essas pessoas comprometem-se a assumir algumas responsabilidades, mas não continuam nessa responsabilidade, nessa ação, não assumem o seu dever e abandonam o que se comprometeram a fazer e aí ainda acusam os outros, como se os outros fossem os culpados e elas se sentem injustiçadas ainda. Olha só como funciona a nossa mente quando a gente está fora do foco ideal, quando a gente não está prestando atenção no verdadeiro motivo da nossa existência.
Ela diz que são exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. Então, vocês concordam com isso, amigos? Obrigada, Osni, obrigada. Muita luz para todos nós, em todos os nossos corações. Então, vocês acham, concordam comigo? Me digam aqui se essas pessoas são mais exigentes com a conduta alheia do que com a própria. Então é mais ou menos assim. Quando a gente é muito egoísta e orgulhoso, a gente não consegue assumir as nossas responsabilidades de modo nenhum e a gente não executa aquelas coisas que são de nossa responsabilidade, que são nosso dever. Quando isso não acontece, quando a gente não termina todos aqueles tentames que iniciamos a fazer, a gente culpa as outras pessoas, responsabiliza essas outras pessoas pela nossa falha, uma falha moral, já que o dever é a ação da obrigação moral que nós sentimos. Então, uma pessoa egoísta e orgulhosa, ela tem deturpadas as percepções dela sobre os deveres, as responsabilidades e as obrigações. Se a gente for olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, o dever, a gente vai ver. E olhem que interessante. Esse capítulo 17 é justamente o capítulo Sede Perfeitos. Nesse capítulo Sede Perfeitos, a gente tem caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a palavra do semeador e na sequência a gente tem as instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Prestem atenção que o dever está ao lado da virtude no capítulo Sede Perfeitos. A Lúcia está dizendo para nós aqui, maravilha do Evangelho. O Evangelho é uma bênção, né, Lúcia? Eu acho uma das melhores mensagens, eu concordo com você, Lúcia. É um dos capítulos mais iluminados, porque todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz diretamente a interpretação dos Evangelhos de Jesus e nos traz, então, um modo da gente viver baseado nessas convicções, né? De que somos todos iguais, de que nós somos todos filhos de Deus, que todos somos deuses, portanto, e que a gente está aqui nesse mundo para crescer, para evoluir como seres imortais que somos. E dentro disso, então, vem o dever. E olha só o que os espíritos nos dizem aqui. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Quem escreve essa mensagem aqui no Livro dos Espíritos é o Lázaro, que foi psicografado em Paris em 1863. Olhem só mais uma frase que eu quero destacar para nós. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Meu Deus, aqui então Lázaro está nos dizendo que é muito difícil da gente cumprir os nossos deveres, porque geralmente os nossos deveres, quando a gente não consegue cumpri-los, vão contra os nossos interesses pessoais e até mesmo os interesses do nosso coração. E aí a gente poderia dar uma série de exemplos de coisas do cotidiano nosso, né? E muitas vezes, quando nós deixamos que o interesse pessoal e os nossos sentimentos estejam acima da questão moral, a gente pode acabar errando, deixar de cumprir os nossos deveres. E quando a gente deixa de cumprir os nossos deveres, o que acontece? A gente colhe as consequências disso, né? A Simone está dizendo aqui para nós que
essas crianças birrentas, né? Ou seja, essas pessoas egoístas, orgulhosas, que não assumem suas responsabilidades e que culpabilizam os outros, agem como crianças birrentas. Concordo, são mais exigentes que os outros, como se as outras pessoas fossem culpadas. Exatamente. É muito fácil a gente fugir da responsabilidade quando as coisas não são do jeito que a gente quer. E quando a gente é muito orgulhoso e egoísta, é difícil a gente olhar para as nossas dificuldades, para as coisas que a gente não consegue fazer direito, não é mesmo? Porque a nossa consciência muitas vezes nos diz que a gente está agindo errado, que a gente não está fazendo a coisa da forma correta, e então é mais fácil, a gente sai pela tangente e culpa os outros, e aí a gente continua sendo egoísta e orgulhoso, com soberba ainda, né? Porque a gente é perfeito, a gente não erra, a culpa é sempre do outro. Então, a gente tem que cuidar muito disso. E vocês viram que nessa parte ali, o Lázaro nos fala sobre o dever, não o dever profissional, né? E aí vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos fala na questão 575, na segunda parte, no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Nessa questão 575, olha só a pergunta de Kardec. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões, propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Aí a resposta: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. A pergunta de Kardec é: o quanto essas missões comuns que nós temos no dia a dia são as missões que nós viemos executar aqui. Porque muitas vezes a gente para pensar que o que nós estamos fazendo aqui? Será que nós temos alguma grande missão? E a gente perde, muitas vezes, a oportunidade de prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia. O que seriam as pequenas coisas do dia a dia? A casa, os filhos, o marido. Bom dia, Dai. A casa, os filhos, o marido, o nosso trabalho e aquelas atividades cotidianas do dia a dia, as relações com as pessoas, as relações com o ambiente que nós estamos. Bom dia, Narinha querida, que bom te encontrar aqui, seja muito bem-vinda. E quantas vezes a gente se perde na importância das coisas cotidiano, a gente para pensar, será que a gente tem uma grande missão para cumprir aqui na Terra, né? E aí, Kardec, através dos espíritos aqui, nos diz então que quando para a gente reconhecer essa missão, a gente pode dizer que quando a gente auxilia os nossos amigos, irmãos, as pessoas que convivem conosco a progredir, a gente está executando uma missão, e uma missão valorosa. Então, prestemos mais atenção nos nossos deveres do dia a dia, nas coisas que muitas vezes nos parecem simples e que muitas vezes não damos tanta importância. Talvez na execução destas coisas more grande parte daquilo que a gente pode fazer pelos nossos semelhantes. Vamos continuar agora com o nosso livro Jesus e Atualidade? Olha, vou compartilhar aqui, ó. O Luiz nos disse que dever não cumprido, a consciência cobra. Perfeito, Luiz. E é bem aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Se eu sou uma pessoa egoísta e orgulhosa e eu não cumpro os meus deveres, a minha consciência sinaliza e eu faço o quê? Culpabilizo os outros, né? Porque eu não tenho coragem de olhar para mim e reconhecer as minhas dificuldades. Joana continua então. Depois que ela nos falou que essas pessoas são exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros, ela continua dizendo assim, ó: sempre estremunhados, tornam-se pesado fardo na economia social
criando situações desagradáveis. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos se não considerados como acreditam merecer. Ai, quantas vezes a gente já viu algumas situações assim, em que a pessoa fala assim, quem ele pensa que é? Ou ele não sabe quem eu sou, com quem ele pensa que está falando, né? Então, por que agir assim? Será que é porque você está pensando? Então, se ele não sabe com quem está falando, é porque ele não sabe da importância da pessoa? Vamos prestar atenção nisso? Então, principalmente nós mesmos, lembremos sempre que o nosso objetivo não é transformar e nem acusar o outro. O nosso objetivo é transformar e perceber a nós mesmos, combinados? Então, vamos prestar atenção? Será que quando as pessoas fazem tudo o que a gente quer, a gente é gentil, amável? E quando elas nos contradizem, a gente se torna rude e ingrato? É bom a gente pensar nisso. Ela continua, Joana, aqui, ó. Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. Quer dizer que quando as coisas estão fáceis, são um doce de pessoa. E quando as coisas estão difíceis, tornam-se uma fera. Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem e ao valor moral. E que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Esquecem que a vida é um desafio à coragem e ao valor moral. Não é fácil viver. Para viver, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ter valor moral, ter as nossas convicções de como agir no bem. E isso é impostergável, a gente não pode deixar para depois. Assim como a gente não pode deixar a vida para depois, a gente não pode deixar para ser bom e para agir corretamente para depois. E essa é uma obrigação, uma responsabilidade ou um dever que nós temos para conosco mesmos e com os nossos irmãos, né? Bom dia, Nelore, seja bem-vinda, um belo dia para todos nós. Joana continua, ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. Sem comentários, né? Os nossos políticos tinham que ler isso, vocês não concordam? Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou por consegui-lo. Um desportista, por exemplo, um corredor, ele precisa ter treinos muito intensos todos os dias ou, dependendo da sua programação, por períodos longos de tempo, para ele ter todo aquele condicionamento físico para ele conseguir chegar no primeiro lugar quando ele for a uma competição. Se ele conseguir chegar nesse lugar, ele vai receber um prêmio. Esse prêmio, então, é uma honra, né, pelo triunfo que ele alcançou. E nós, no nosso dia a dia, quais são os prêmios que nós recebemos? O nosso coração e a nossa consciência sentem. Quando a gente age no bem, quando a gente auxilia alguém, quando somos gentis e amáveis com os nossos familiares, com as pessoas com as quais convivemos. A Simone diz aqui, ó, ou então sou eu que pago o teu salário. Isso mesmo, as pessoas que não trabalham, que não se comprometem a executar o seu dever, estão explorando os outros e no caso dos políticos, né, nós pagamos o salário deles, é verdade, Rosa, é bem isso, né? Por isso que é importante a gente ter consciência e na hora em que a gente for escolher os nossos representantes, nós sabermos muito bem quem eles são, de onde vieram, o que já fizeram durante a vida e quais suas propostas, porque senão depois a gente não pode reclamar, porque nós também seremos responsáveis por aquela pessoa estar lá, verdade? Joana continua.
palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. Ai, que delícia, né? Quando a gente vai executando os nossos deveres, que a gente vai fazendo o que a gente precisa, cada dia a gente sente que está evoluindo e a gente enxerga o momento de chegada, ou seja, o momento em que a gente vai partir daqui e chegar na nossa verdadeira vida. A gente consegue ver esse momento sem medo, sem assombro, com alegria. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Aquilo que nós temos dever de fazer é o que nos vai fazer evoluir. Esse esforço resulta da conquista moral com a consciência, que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Olha que coisa mais linda. Esse esforço, então, em cumprir todos os nossos deveres, é um resultado da conquista moral que a nossa consciência nos dá. E nesse momento a gente está em sintonia com o equilíbrio cósmico do universo. Nós todos sabemos que nós estamos banhados no fluido cósmico universal, que nada mais é do que, alguns diriam, o hálito de Deus. Então, nós todos estamos como que juntos, banhados por todas essas energias criadas por Deus. E cada vez que a gente se esforça para cumprir os nossos deveres e executar as nossas missões, os nossos trabalhos, a gente está em plena sintonia com esse equilíbrio cósmico. E também estamos contribuindo para que esse equilíbrio cósmico aconteça. A Lúcia está dizendo aqui, ó, gosto de pensar na contabilidade de Deus. A conta sempre fecha. Deus, cá entre nós, sabe fazer conta, né, Lúcia? Por isso é tão evidente, é tão importante a gente estar em dia produzindo o equivalente ao que consome, não dando prejuízo a ninguém. Perfeito, Lúcia, é isso mesmo. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Se nós fôssemos tirar uma mensagem dessa parte aqui, nós diríamos que a mais importante até agora. Vou repetir, vamos lá? Ser útil em toda e qualquer circunstância. Colaborar para o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Útil, seja lavando uma louça, seja levando as compras do supermercado para um idoso, seja controlando o nosso ímpeto, a vontade de falar um palavrão no momento em que somos contrariados, seja comprometendo-se a cada dia em fazer alguma coisa boa e não prejudicar ninguém, seja nos predispondo a ser um pouquinho melhores a cada dia. Pronto, nós já estamos sendo úteis. A gente precisa lembrar que aqui nesse mundo, nós que somos pessoas que não estamos em missão, que somos pessoas mais simples, por assim dizer, que não somos pessoas com uma moral muito desenvolvida ainda, porque estamos a caminho, estamos aprendendo. A nossa missão está sim nas pequenas coisas, está sim nas coisas do dia a dia. Nós não viemos aqui para fazer grandes feitos, porque nós ainda não temos condições de fazê-lo, mas já conseguimos reconhecer as pessoas que fizeram, e isso nos enche de energia, isso nos enche de amor, né? A Anelore está dizendo aqui, ó. Primeiro a Évola nos falou que a sexta-feira até clareou com estas doces palavras do Evangelho no ar, é verdade, né? O amor de Jesus clareia os corações, as visões. E a Anelore diz que fazer minha tarefa é a melhor receita. Ter a minha consciência tranquila, sem ter explorado ninguém, não tem preço. Jesus, como isso é verdadeiro. E falando em Jesus, ele continua... a Joana continua citando Jesus, ela cita aqui aquela inesquecível parábola, olha o que ela fala, onde Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e ao mesmo tempo o desejo de renovação. Mateus recorda que, a parábola, havia um homem que tinha 2 filhos, falou ao primeiro, filho,
vai hoje trabalhar na vinha. Ao que o filho respondeu, sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho, este pai fez a mesma proposta e lhe disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ao que o filho respondeu, não quero. Todavia, arrependeu-se e foi. Aí Jesus pergunta, qual dos dois atendeu à vontade do Pai? E todos aqueles que estavam junto com Jesus responderam, o segundo. Claro, ele disse que não queria fazer o trabalho, mas fez. O primeiro que disse que faria, não fez. Qual dos dois cumpriu? O que fez? Diante disso, Joana nos fala, defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. Ou seja, não adianta prometer, não adianta ter intenção, adianta fazer, cumprir o dever, cumprir o que se comprometeu a fazer. A ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela, não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Então não adianta falar cheio de mel que vai fazer, que vai pintar e bordar e chega na hora, então não dá nada. A Nelore já lemos a Nelore aqui sobre fazer a tarefa é a melhor receita. Cabe de novo aqui, né, Nelore? Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo maior importância os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre com seu dever. Ou seja, Jesus não nos diz para a gente fugir da realidade objetiva. O mundo é aqui e agora e nós temos sim que arregaçar as nossas mangas e tratar das coisas materiais. Nós estamos em um mundo material e os nossos deveres muitas vezes estão relacionados com esse mundo material. Jesus não quer dizer com isso, então, que a gente deve fugir aos nossos compromissos, né? Dessa realidade objetiva do mundo. Pelo contrário, ele diz que a gente deve respeitar uma escala de valores, a gente tem que estabelecer prioridades nas nossas vidas, saber o que é mais importante para nós e então a gente procurar fazer sempre os mais importantes. E esses mais importantes são aquelas conquistas que nós, como homens, a caminho de nos tornarmos homens de bem, faremos quando cumprirmos o nosso dever. É lindo isso, né? Diante dele, diante de Jesus, estagnação é morte. Diante de Jesus, ficar parado na estrada da vida é o mesmo que estar morto. E é um crime cometido contra o reino de Deus. E este reino de Deus está dentro de nós mesmos, do próprio homem. E esse reino de Deus que está dentro de nós precisa ser conquistado. E como é que a gente conquista? Trabalhando, operando, não ficando parado, não cometendo o crime da estagnação. Lembrem que a água muito parada cria o mesmo sentido daquele ditado que a cabeça parada é oficina, né, de coisas ruins. Joana continua. Todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem impositivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Ela nos diz aqui que as parábolas que Jesus nos ofereceu, elas mostram sempre ação, sem nada de fora que nos importe, porque é uma relação com a nossa consciência que precisa ser desperta. Então, quando Jesus nos fala através das palavras, ele não está falando do mundo, Jesus está falando do nosso mundo interior, de quem nós somos. E a cada uma dessas parábolas, a gente deve ler e fazer uma autorreflexão, uma autoanálise.
Onde eu me encaixo dentro disso? O que isso traduz para a minha vida? De que forma eu posso usar essas palavras de Jesus para o meu crescimento e como esse meu crescimento vai auxiliar todos aqueles que convivem comigo a crescerem também? A gente tem que lembrar que nós não estamos aqui neste mundo para teorias. Nós estamos aqui no mundo material para práticas, certo? A gente precisa da teoria como um fundamento para a gente compreender o funcionamento das coisas, mas não adianta nós compreendermos como as coisas funcionam se nós não arregaçarmos as mangas e não tentarmos transformar primeiro a nós mesmos e depois o mundo. Nós não estamos aqui para transformar ninguém. Nós estamos aqui para transformar a nós. E quando nós nos transformarmos, aqueles que estão conosco, aqueles a quem nós amamos, serão transformados junto conosco também. O exemplo, a partilha, são a melhor forma. Joana termina, aqui ela sempre deixa uma partezinha final, onde ela coloca: bom dia, Rose, nossa parceira de programa, olha ela aí, gente. Joana sempre coloca uma parte final aqui, onde ela deixa as mensagens mesmo de como a gente executar essas coisas. Então, olha, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Ai, 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 né? Quantas vezes a gente fez igual aquele filho ali da parábola que disse que ia e não foi, e o pai da parábola ficou esperando, mas não foi só o pai, né, gente? A vinha ficou sem ser operada, os trabalhadores que estavam na vinha ficaram sem auxílio, a produção foi... Ou seja, é um sistema em cadeia, vão se desencadeando uma série de consequências disso tudo e cuja responsabilidade é de quem não cumpriu o seu dever. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Isso é muito importante. Jamais fique inoperante no lugar que você já conquistou. Trabalho. Aquelas pessoas que depois que conseguem um trabalho se acomodam, né? Ah, eu não preciso mais fazer nada, já tô com o meu garantido. Ai, 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 essa pessoa não está cumprindo com o seu dever, não é? Qual que é o nosso dever se não trazer prosperidade, sucesso, crescimento para todos e tudo o que pomos as mãos? Joana diz então, identifica as possibilidades. Se você não está conseguindo fazer, operar, porque ela diz aqui no operante, né? Já que você não está conseguindo operar, reflete, analisa a situação, o lugar, as pessoas, reflete sobre isso. Veja no que você pode ser útil e segue adiante. Nós não estamos aqui para ficar recebendo, nós estamos aqui para uma troca profunda, profícua, constante. Então, o dever não pode esperar. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça a harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Ai, 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 quer dizer que quando a gente tem aquele dever difícil da gente fazer, né? Que a gente tem que renunciar a uns momentos assistindo a Netflix, ou que a gente tem que renunciar a uns momentos lendo um bom livro, ou que a gente tem que renunciar a um passeio, ou que a gente tem que renunciar a qualquer coisa que seja que nos dê prazer. Algo que signifique sacrifício, como, por exemplo, você deixar de ter uma refeição para pegar esses alimentos e doar para alguém que está passando fome. Uma coisa bem material, um exemplo. Você tirar o tempo de você ficar sentado no sofá para ir visitar um doente, pegar o celular e mandar uma mensagem, ligar para um amigo, para alguém que você ama. Isso tudo, então, vai te liberar dos teus próprios conflitos e das tuas próprias dúvidas e vai te levar à harmonia. Por quê? Porque você vai estar tirando você do foco. Porque o foco não é você. Nós não viemos aqui nesse mundo para ficar olhando só para nós. Nós viemos aqui para compartilhar, para conviver, para dividir. Então, para de olhar só para ti, larga aquele egoísmo e aquele orgulho que a gente comentou ali no começo e se torna operante, se torna produtivo, executa o teu dever de filho de Deus, executa o teu dever
de ser humano. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Não pare de crescer interiormente. A insatisfação com o que você já conseguiu, se você não se rebelar, vai ser uma motivação para você lutar mais e conquistar coisas cada vez melhores. Então não te rebela. Não é com rebeldia, com energia negativa, que a gente vai encontrar energia positiva para construir coisas boas. Então, se você está numa situação em que você se sente insatisfeito com o que conseguiu até agora, volta um pouco para dentro de ti. Confia nas tuas possibilidades. Confie em quem você é, lembre que és filho de Deus, lembre que você está aqui para amar. E segue. És servidor do mundo. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós não viemos passar férias no planeta Terra. Nós estamos aqui a trabalho. E quanto mais nós evoluirmos, mais prazeroso será trabalharmos pelo outro, trabalhar pelo bem comum da comunidade em que vivemos. Jesus, que se originara lá nas estrelas, afirmou ser o servo de todos. Jesus, que era um Cristo, que veio cheio de luz nos iluminar, disse que ele era um empregado, o servo de todos. E foi o que ele fez, né? E para que ele fez isso? Para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa nossa vida em abundância é uma vida para ser vivida com amor, com gratidão e também com responsabilidade. Nós conquistamos o direito de estarmos vivos aqui. Nós conquistamos, por todas as lutas que travamos em existências anteriores, essa vida. Nós plasmamos essa vida que nós estamos tendo agora. Nós plasmamos as nossas condições físicas, sociais, nós escolhemos a família onde viemos. Então, se nós assumimos esse compromisso com toda essa situação, com o planeta, com as pessoas e principalmente conosco mesmos, tenhamos coragem de cumprir com o nosso dever. Lembrando sempre que não estamos sozinhos. Jesus teve o auxílio de seu Pai, de amigos iluminados que o estiveram iluminando, auxiliando, inspirando o tempo todo durante a sua missão aqui na Terra entre nós e ainda hoje onde ele está. Também nós, na nossa pequenez, no local onde nós estamos, com todas as nossas dificuldades, estamos cheios de amigos, queridos, que estão torcendo para que dê tudo certo e que logo a gente volte para a nossa verdadeira casa com a missão cumprida, com o dever cumprido. Jesus e o dever. Fiquem com Deus. Que maravilhosa oportunidade tê-los junto conosco hoje aqui no nosso grupo Evangelho no Ar. Que Jesus nos acompanhe a todos, iluminando nossos corações e nos lembrando a cada dia que o mais simples possa ser visto como o mais importante. Que as pessoas que estão ao nosso lado são nossa maior responsabilidade, depois de nós mesmos. Gratidão, meus amigos, pela companhia. Tia Narinha, tô morrendo de saudade. Tem outras pessoas que eu conheci só nessa vida online aqui, né? E estou ansiosa para conhecê-los pessoalmente. Que Jesus nos acompanhe a todos e que tenhamos um excelente final de semana. Beijos. Até logo.